Boa noite. Bom, nós iniciamos na semana passada o estudo do O Espírito da Verdade. É um livro psicografado por Chico Xavier e de autoria de vários atores. Não. De vários espíritos, né? E hoje nós trouxemos, o Valtinho fez toda a parte da introdução, né? Ele explicou que tem a parceria, o trabalho conjunto da espiritualidade e qual é a finalidade deste livrinho, né? Cada lição procura exemplificar, fazer uma reflexão no que está no Evangelho segundo o Espiritismo, entendeu? Então existem algumas lições do Evangelho segundo o Espiritismo que são destacadas aqui no livro e os autores aqui fazem uma reflexão sobre elas. Hoje nós temos aqui no primeiro capítulo que fala sobre os problemas no mundo. E a referência aqui é do capítulo 6º, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós formos verificar o capítulo... Oi? É a outra? Ah, você já deu essa? Já. Ah. Então, nós vamos ver o capítulo 2º, tá? Excesso e você. E esta lição se refere ao capítulo 13, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver aqui o que traz a mensagem de André Luiz aqui no caso. André Luiz nos fala o seguinte: amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. Veja bem, então é muito singela, mas é muito particular aqui esse trechinho, porque muitos de nós não se apercebem, né, o quanto nós somos apegados a pequenas coisas, né? Mulher, então, é louca para se apegar às coisas dentro de casa, né? Tudo a gente acha, não, que vai usar, isso foi da minha bisavó, isso aqui foi a tataravó que deixou, tá lá, xícara sem asa, não sei o que mais, foi da minha bisavó. Vocês entendem? Então, nós temos que ter essa consciência. Nós não precisamos do muito para viver. Todos nós temos o direito de ter o conforto, de ter a nossa casa arrumada a nosso gosto, porém, não vamos ter excessos, transformar a casa num museu, como ele diz aqui, né? Os antepassados, ótimo, foram, a gente tem apreço, né? Mas vamos deixar um pouquinho de ser assim, né? Então, às vezes, a gente acumula tanta coisa dentro de casa, a gente foi assim, tem a cama, né? Aí os filhos casam, fica aquela camaiada dentro de casa e a gente não larga, e mesmo que a gente faça uma reforma, às vezes a gente desmonta o raio da cama e deixa na garagem, deixa em qualquer lugar, mas não dá. Um dia eu posso usar, um dia... Percebem? Então nós temos que nos vigiar, porque o Espiritismo, como ele diz aqui, é caridade em movimento.
A tônica da nossa doutrina é a caridade. E caridade é ação, né? Ação, ação é movimento, é atitude. Aí, continuando, a verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. É interessante porque nós, com o nosso apego, nós nos esquecemos completamente de que nós somos usuários, usufrutuários, né, das dádivas divinas. Aí você fala, não, mas como é dádiva divina? Eu trabalhei muito para conseguir. Meus pais, meus avós trabalharam muito, né? Saíram da guerra na Europa, vieram para cá, comeram pão que o diabo amassou. Então, o que a gente tem veio do suor do trabalho. Sim, veio do suor do trabalho. Agora, pergunto eu, né? Tudo que se consegue aqui, nós levaremos? Nossos avós levaram? Ah, então, mas eu vou deixar para os meus filhos, meus netos. Né? Ou seja, os filhos e os netos não terão condições de obter o que eles precisam por conta própria? Quer dizer que só o avô, a avó que tiveram competência para isso? Então nós temos algumas idiosincrasias em relação ao apego, né, às coisas que nós entendemos ser nossas, né, quer por herança, quer por fruto do nosso trabalho, e nós deixamos de olhar o outro, né? Muitos não tiveram a oportunidade que nós temos, ou que nós tivemos. Muitos precisam daquilo que está encostado ali dentro de casa, né? Precisam daquela roupa que a gente não usa, né? Aquela mania que a gente tem. Ah, não, eu engordei, mas eu posso emagrecer para usar esse vestido, deixa ele quieto aí, né? E a gente vai acumulando no guarda-roupa roupas de todos os tamanhos, certo? E não dá para ninguém. Nós temos que ter essa noção. E o importante é que a gente também passe esse conceito para as crianças. Como é que nós queremos um mundo melhor, um mundo justo, se nas pequeninas coisas nós não nos dispomos a mudar, não abrimos mão? Se fala, a gente vê aí, né, os refugiados, né, que estão saindo dos seus países, fugindo da guerra, fugindo do terrorismo e deixando tudo para trás, tudo para trás, levando no coração apenas a esperança, né, famílias inteiras, né? Então esses estão precisando, né? Se a gente parar um pouquinho e olhar para o nosso lado, na nossa periferia, na ponta de São Paulo, ali no extremo sul da cidade de São Paulo, aí a gente vai ver quanta necessidade. E a gente não faz, assim, ideia do quanto a gente pode ajudar se nós dispormos disso que nos sobra, disso que não precisamos em absoluto. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. A gente tem, né, não sei se vocês, assim, na nossa realidade, é comum, né? Muitos recebem a cesta básica, né, da empresa. E muitos não consomem o que tem naquela cesta básica, né? E deixa lá na despensa, né? Vai ficar até começar a estragar, né?
A gente tem que ter, ou a gente dispensa a cesta, né, para deixar para outro, ou se a gente já recebe, vamos doar para uma instituição de caridade, vamos levar para uma família que esteja precisando, né? Mas não vamos esquecer os nossos armários, as nossas dispensas. Então a mesma coisa a roupa, né? Sapatos, olha, estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Parece pouco, né? Mas veja bem, André Luiz, né, faz uma pausa para escrever sobre isso. Né? É coisa muito simples, mas eu tenho impressão, né, que se eles escreveram, é porque ela é importante demais. Simples, porém importante. Simples, porém de prática não tão simples, devido ao nosso apego. Ou até a nossa distração, né? Às vezes nós somos criaturas distraídas, principalmente se a gente tem espaço em casa, a gente vai acumulando, né? Vamos dedicar um pouquinho para pensar no outro e realmente nos desfazer de tudo aquilo que não está sendo útil para nós naquele momento. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que o simples compromisso de fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Aí, né, olha só, ele pega bem no ponto, porque nós temos este hábito, né, de guardarmos as coisas de família, certo? Se nós usamos aquele objeto, tudo bem. Eu uso, eu tenho uma bela travessa, mas eu ponho aquela travessa na mesa sempre. Estou usando, tudo bem. Mas eu tenho, e só fica com peça decorativa, em que eu vou lá lavar de vez em quando, porque fica cheio de poeira. A prataria, né? A porcelana, os cristais. Todos nós achamos bonito. Eu acho que todos nós temos o direito de ter essas coisas em casa, desde que nós usemos. Do mesmo modo, eu penso de joias. Joias são peças bonitas, né? São obras de arte, não resta dúvida. Mas, para que termos um cofre lotado de joias, se nós não as usamos? Eu só pergunto isso. Eu acho que quem tem joia, use. Se não usa, não está te servindo. Transforme essas joias em recursos, dê para quem precisa, né? Faça uma obra em benefício daquele que não tem nem nada, nem um pedaço de lata para pôr no pescoço, né? Mas coloque em movimento. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia. Bom, já vi. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Será que nós já paramos para pensar nisso? Olha só, o excesso da nossa vida cria necessidade do semelhante. A desigualdade das riquezas
na nossa sociedade? Pergunto eu a vocês. Pergunto eu a vocês. É claro, nós temos a lição de que é impossível a gente ter uma igualdade plena, porque nós somos capacidades diferentes para lidar com os recursos. Porém, nada justifica a desigualdade que nós temos, a desigualdade social, nos termos que nós temos hoje. Nós temos locais no nosso Brasil em que a população vive ainda cercada de doenças perfeitamente, como é que fala? Podendo ser extintas, assim, extinguidas, entendeu? Como febre amarela, todo tipo de parasitas, vermes. Outro dia nós estávamos assistindo, sem querer, um programa no canal, nós ficamos abismados. O repórter lá, o pesquisador, estava no Amazonas. Não dá para acreditar que nós temos irmãos brasileiros vivendo naquela situação. Não dá. Né? Com uma criança que desenvolve vermes no seu intestino, certo? Que se colocar em fileira dá uma altura 2 vezes maior do que ela, a criança pequena, no nosso país, hoje. Né? Então, veja bem, alguma coisa está errada. Por outro lado, nós temos riquezas, né? Pessoas que não conseguem nem deixar dinheiro aqui, manda até para fora, vários investimentos, alguma coisa está errada. Por isso essa afirmativa aqui de André Luiz, que ele diz, hein, o excesso da nossa vida cria necessidade do semelhante. E quando nós decidimos por seguir Jesus, seguir o seu Evangelho, o que ele nos diz, e quando nós resolvemos adotar o Espiritismo como nosso guia, né, espiritual aqui na Terra, como nossa religião, quando nós elegemos o Espiritismo, nós não temos nenhuma desculpa para pensar diferente. Nós temos que fazer todo o esforço possível, senão nós estamos sendo hipócritas conosco mesmos. Se nós formos incapazes de praticar esta mínima caridade, olha que ele está falando aqui da caridade material, que é a mais fácil. Nós já falamos de outras vezes aqui e comentamos. Porque a caridade material, ela é a caridade do bom senso. O bom senso, né, me manda dividir o que eu tenho, né, que está sobrando, ou que eu posso dispor com o meu semelhante. Simples assim. E é o bom senso. É o bom senso que me diz, você não vai usar este vestido, essa, nunca mais. Esquece, você já tem 3 anos que não usa, 2 anos não vai usar. Tem alguém precisando. Doe. Vocês entenderam? Então, nós estamos falando desta caridade. E ele diz aqui que nós temos que ter esse bom senso, porque o excesso da nossa vida é a escassez do outro. Alguém está perdendo. Alguém está perdendo. Isso a gente pode ficar tranquilos, porque alguém está perdendo, alguém está precisando, alguém não tem nada. Ficou a descoberta. Entendeu? Então, como que nós vamos ter a nossa consciência tranquila se nós nadamos no excesso sem ter a consciência de que precisamos compartilhar, dividir? Nós não vamos ter uma consciência tranquila. Porque mais tarde, ele está dizendo, previna-se hoje contra o remorso de amanhã. Né? Porque a nossa essência divina,
que está na nossa consciência, porque Deus fala pela nossa consciência. E está lá, e nós vamos sentir remorsos. E ainda mais nós vamos deparar com o quê? Porque a vida continua, né? Hoje nós temos o excesso, amanhã nós poderemos estar passando pela escassez. E se nós não aprendemos hoje a dividir, a compartilhar, como exigir amanhã quando nada tivermos? Então nós temos que dar um basta nesse círculo vicioso da humanidade. Mas se nós não tomarmos a iniciativa de mudarmos e de ter mesmo fora da caridade não há salvação como lema na nossa vida, nós estaremos adiando, adiando e adiando. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Olha que lindo. Então aquilo que para nós está ali sem valor nenhum, nós apenas temos por excesso, porque nós não estamos dando uma finalidade útil, na mão do outro é bênção, é alegria, é o remédio, entendeu? É a educação, é a comida, entendeu? Então nós temos que ter essa consciência. O André Luiz aqui, ele nos conclama para esta reflexão que está no capítulo 13, no item 10. E o capítulo 13, no item 10, nos fala o seguinte. O capítulo 13, o título do capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que vai dar a vossa mão direita. Certo? E aí no capítulo 13, a abordagem é exatamente aqui, ó, ele fala, chamo-me, olha que bonito, né? Essa mensagem é de Cáritas. Então, este item neste capítulo é uma mensagem de Cáritas, né, que foi martirizada em Roma. E ela, esse espírito assim, caridoso, exemplo de bondade e amor, vou ler só alguns trechos. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Aí eu fico pensando, né? A gente lê. Olha só, está dizendo que a caridade é o principal objetivo que nós temos que focar, né? A gente lê, mas por que a prática é tão difícil? Aí a gente, mas será que é impossível? Não. A gente tem vários exemplos na humanidade, né? A própria Cáritas, enquanto encarnada, nós temos o nosso contemporâneo, Chico Xavier, né? que alcançou a plenitude dessa caridade, né? Francisco de Assis. E temos muitos outros espíritos anônimos, que estão aqui entre nós, neste mundo. Passam sem glórias,
né, sem reconhecimentos, mas são verdadeiros exemplos da caridade. Certo? Então eles vivenciam de fato a caridade. E nós, parece que temos medo, né? Nós puxamos o freio de mão. Porque a gente, assim, a gente dá e fica puxando um pouco com a outra mão, né? Assim, a gente dá e fica, né? Vamos parar de ter medo, gente. Ninguém que doa, ninguém que dá aquilo, certo? Com amor, ele vai ter necessidades. Isso nunca vai fazer falta para nós. Acreditem. Sabe? A gente tem que dar do nosso tempo, da nossa atenção, dar aquilo que está sem uso para nós, sem medo. Por que a gente tem medo da escassez? Porque a gente vai exatamente na contramão da evolução. Entendeu? Porque tem pessoas que realmente têm medo, porque acham que vai faltar, que um dia vai precisar horas. Olha a expectativa negativa. Olha o que a pessoa está criando no mundo ideal dela. Ela está idealizando a escassez para ela. Certo? Aquele que doa com amor, nada lhe falta. Nada. Pelo contrário. A gente não sabe nem como que os recursos nos chegam. Sabe? Quando a gente tem essa vontade, a gente encontra possibilidades em qualquer situação para fazer a caridade. E aí ela continua aqui, né? Ó, fiz esta manhã minha caminhada habitual, coração angustiado, venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons espíritos que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre os seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E que se minhas palavras lhe acerenavam um pouco o coração, não enchiam o seu estômago. Eu repeti ainda, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser, que não tomava no seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres, velhos, sem trabalho e cedo, sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua própria miséria, não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente
sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Então aqui Caritas proclama todos, né, a beneficência, a caridade. Enquanto o nosso planeta estiver aqui se arrastando neste momento atual, que nós estamos nessa transição, há muita miséria, há muita necessidade. Não vamos esperar que grandes catástrofes aconteçam para que a gente amenize o nosso coração, para que a gente comece a praticar a fraternidade, comece a praticar a benemerência, a beneficência. Não vamos esperar, né? Vamos evitar que tragédias maiores aconteçam. Vamos nos unir, né, conscientes da nossa responsabilidade. Não precisamos alardear o que nós estamos fazendo, propagar, né? Mas a gente vai lá, vamos colaborar com o que a gente tem, né? Aqui nós temos na casa todo o nosso trabalho de assistência em Diadema, né? Mas todos nós aqui, vocês devem ter outras unidades, outras instâncias perto de vocês. Às vezes até a gente tem parentes, né? Às vezes a gente tem parentes que estão passando por uma privação, por uma necessidade. Nós estamos passando por um momento difícil, econômico. O desemprego é uma realidade, infelizmente. Poxa, gente, está na hora. Então vamos deixar, não adianta a gente ficar fazendo de conta que não é com a gente, né? Então assim, poxa, está desempregado, certo? Vamos oferecer, porque muitos não vão pedir para nós, porque eles não são pedintes contumazes. Eles têm o seu orgulho, a sua dignidade. A gente vai esperar pedir? Porque também tem essa, né? A gente vai, mas ele não pediu. Ai, fulano, você não vai lá. Ah, mas ninguém pediu. Nós vamos esperar pedir? Né? A gente sabe de alguém que está no hospital, tiramos 5 minutinhos, vamos visitar. Ah, mas a fulano não pediu. Pediu para fazer visita lá pro doente? Como assim? Percebe? Se a gente não começar a desenvolver dentro de nós esta percepção do outro, vai ser muito mais difícil a nossa transição. Entendeu? Porque quanto mais endurecidos, mais a dor é pungente. Quanto mais amorosos, fraternos, nós não somos atingidos. A dor é muito mais amena. A dor é muito mais pelo outro do que por nós. Porque aquele que doa, ele sempre se sente abençoado. Ele sabe agradecer, né? Então vamos fazer essa reflexão e vamos agradecer o que nós temos e dedicar ao outro aquilo que realmente nos sobra. Tá bom? Então, muito obrigada. Semana que vem a gente dá continuidade, né?